Longe do comando da Prefeitura de Penha há mais de 2 décadas, o Partido Progressista apresenta nesta eleição o nome de Biano Souza. Ele tem 44 anos, é natural do Rio Grande do Sul e chegou a Santa Catarina em 2010. Trabalhou como locutor de rádio, apresentador de TV, shows, eventos, além de administrador e produtor. Também tem experiência no meio político, onde atuou como assessor parlamentar, desempenhou atribuições nas áreas de turismo, esporte, saúde, fiscalização sanitária e marketing municipal. Essa não é a primeira disputa eleitoral em que ele entra. Já concorreu para deputado federal em 2017. Candidato, o seu plano de governo está focado na geração de empregos, de renda e também na qualificação da mão de obra local. De que forma o senhor propõe que isso ocorra? Bom dia, primeiro, bom dia a todo mundo, bom dia. A oportunidade que o Expresso está dando para a gente é muito importante, que cheguem para as pessoas através da comunicação, que eu respeito tanto como comunicador. Então eu respeito a toda a parte de comunicação sempre. Tenho uma honra muito grande por ser amigos de grandes comunicadores e também das vias de comunicação. Bom, a respeito de emprego e renda, essa primeira pergunta, ela é triste, mas ao mesmo tempo fácil de responder. Porque, ao meu ver, a Penha ela ficou numa estratégia política de não ter viabilidade para ter indústria. Ela trava a vinda de emprego, de indústria, de fábrica, de grandes empregos para que a população, e não tem capacitação, para que a população não tenha emprego bom, não tenha um emprego com uma renda bacana, não tenha qualificação, porque os meios, companheiro, para buscar a capacitação, até de graça tem. O Sebrae está aí, o Senai, o Senac, mas ao meu ver, vendo a história do município, de todas as gestões passadas, é de se perguntar, por que Penha não desenvolveu emprego e renda? Por que ela fica mantida meio que escravidão, parque e prefeitura? Então isso foi uma pergunta que eu fui levantando, fui conversando com as pessoas, fui vendo a história culturalmente, politicamente falando do município. Por que na gestão tal não veio uma empresa, uma indústria, uma fábrica? Por que na outra gestão foi prometido isso também não veio? Por que na outra gestão não veio? Aí subiu um pontinho de exclamação. Eu falei, poxa, a política trabalha desse jeito, E a gente vê isso no município de Penha. Porque eu falo mesmo a verdade. Eu falo o que eu acho que tem que falar. É mais fácil eu chegar numa casa, dar um emprego para alguém e toda a família ser submetida àquele voto porque alguém vai sustentar a casa? Essa é uma estratégia política. Então ele não dá a vara. O político, a mesma tese, que eu estou vendo isso há muitos anos, ele mantém todo mundo no cabresto, ele vai naquela casa, ele dá um emprego para alguém por troca daqueles votos ali. Está todo mundo sendo sustentado por aquilo ali. Então nós se colocamos à disposição, eu e a minha vice-prefeita, minha vice-candidata, a pastora Tere, para nós desamarrarmos isso, destravar. Isso eu venho conversando muito com o senador Espiridião Amin, que é do nosso partido, o deputado João Amin também, a deputada Ângela, a gente conversou muito sobre isso. A Penha, ela é travada por estratégia política, de todos que passaram aí de 16 anos para cá. Eles mantêm o povo com prefeitura e com o Parque Beto Carreiro e alguns mercados, e parabéns aos comerciantes, empreendedores, empresários que ainda dão emprego para a população. São poucos. Agora, trazendo o Sebrae, Senac, Senai, capacitando as pessoas como tem que fazer e trazendo as empresas de fato, fábrica, indústria, multinacional, que as cidades do lado eu conheço muito bem quando eu trabalhei para o deputado Patrício Destro, conheço muito bem a região da Anfra. E todos cresceram em empregos e desenvolvimento. E nós ficamos para trás. Mas isso é estratégia política.
O senhor não acredita que a indústria do turismo é muito dependente também do parque? O que o senhor planeja para desenvolver o turismo para além do Parque Beto Carreiro e explorar os potenciais, principalmente naturais, de Penha? Excelente. O Parque Beto Carreiro tem uma grande responsabilidade, mas junto com o município. Eu acho que tem que ser um marketing único. Agora, eu como parque, aí eu faço uma pergunta para o nosso município. Como é que eu, como parque, vou divulgar 19 praias, sendo que as mais que tem o marketing aí, que é Armação, Quilombo, Praia Grande, tem esgoto a céu aberto? Como eu vou divulgar as praias para o meu turista que vem ao Beto Carreiro se divertir? Vai tomar um banho na praia? Pô, mas é bandeira marrom, tem detritos na água. Então eu não tenho como fazer um marketing desse. Então nós temos que primeiro fazer a infraestrutura, ajudar o Beto Carreiro a mostrar que tem um município bacana, com inclusão social, com infraestrutura, calçamento padronizado, uma boa água, uma boa praia, energia elétrica. Aí a gente começa de falar de turismo. A Penha é magnífica, o potencial é fantástico. Agora, nós temos que realmente abraçar a Penha. A Penha ela apaga incêndio. As gestões que estão, elas apagam incêndio, não tem plano de governo. Entendeu? Então nós temos as praias, nós temos que fazer esse turista ficar no município. E isso com baita do marketing, uma comunicação conjunta entre parque e cidade. Agora, convenhamos, o parque não pode falar da cidade, porque 8 horas fecha tudo, as praias com detritos, esgoto a céu aberto, não tem como falar do município desse, fazer o marketing dele. Não tem, o parque não tem culpa. Tem culpa é o município, que as gestões que passaram não fizeram nada até hoje a respeito disso. Candidato, o senhor citou aí várias prioridades para Penha, saneamento básico, infraestrutura de rua, entre outras. Diante da realidade financeira e econômica do município, o que o senhor crê que dessas prioridades é viável em curto, médio prazo, num período de 4 anos, caso o senhor seja eleito? Já me perguntaram, Léo, sobre o carro-chefe do nosso plano de governo. É uma cegonha, como diz um amigo meu, porque ela ficou para trás em desenvolvimento e tecnologia. Salários não nada competitivo, porque as outras cidades os salários são maiores que os outros, sempre. A Penha tem um salário completamente defasado. No serviço público? Serviço público. Hoje todo mundo quer trabalhar, quem é enfermeiro, quer trabalhar em Pissarras. O professor ganha mais em Pissarras. O professor, que é maravilhoso, eu conheço todos os professores do município. A minha filha estuda em colégio municipal e hoje está no Paiva. Os salários são defasados, as horas aqui são melhores em Pissarras. E com a Penha agora recebendo o imposto do Parque Beto Carreiro. Então nós demos um salto em ter mais o respaldo financeiro, mas não melhoramos em algumas atitudes. Então, voltando à tua pergunta, a Penha hoje, como que ela vai ser uma cidade turística, se ela não tem nem placa de rua? Entregador, olha, eu estou pelas ruas da Penha, entregador de pizza, ele fica 2 horas para procurar uma rua, dentro da Nossa Senhora de Fátima, dentro do Mariscal, dentro da Coab. Como é que o turista vai chegar aos pontos fácil? Até o Google é enrolado, porque a Penha ficou para trás. Pissarras é um lado com calçada, inclusão social, e Penha mato e barro. Então não é disso, é hoje dessa gestão, não. Já vem das outras gestões. Então eles trabalham com uma gestão que apaga incêndio, favorece alguns amigos, os amigos do rei, favorece ali a turma, coloca todo mundo nos seus pontos de secretarias, sem qualificação, porque são amigos e traz o voto. É isso, a Penha ficou para trás. Ela não desenvolve por causa disso. Existem pessoas maravilhosas? Existem, mas tem que ter qualificação. Eu tenho que ter o médico na saúde, eu tenho que ter o padeiro fazendo pão, eu tenho que ter o açougueiro cortando carne. Enquanto nós patinarmos, colocar pessoas lá que já são com a mesma política viciada, aquela política de compra de voto, aquela política de a velha cesta básica, que dependendo da casa dura 10 dias, vocês mesmo, o povo, nós temos que entender isso. Ele vai comprar o seu voto com R$100, vai durar 30 minutos, você vai no mercado e não dura nada. E ele comprou o seu voto e você não tem direito de reclamar, porque ele vai dizer, eu comprei o seu voto. Então nós temos que fazer uma mudança completamente geral. Nós viemos para isso. Eu e a pastora Tere, nós viemos com essa ideia de destravar, viabilizar,
Qual é o corretor de imobiliário de Penha que diz que lá é fácil fazer a viabilização? Não vem. Qual é o construtor que diz que para Penha é tudo legal, de burocratização, viabilização é ótima? Corre tudo para Pissarras. Corre tudo para Vegas. Mas qual de todas essas prioridades o senhor considera número 1? Que é viável e é possível tirar do papel num primeiro ano de governo? Uma depende da outra. Se eu quero falar de turismo, eu tenho que dar infraestrutura. Eu tenho que ter praia com esgoto tratado, praia limpa, com bandeira azul, um calçadão. Aí depende, eu não consigo falar de uma coisa ou outra. Agora, a saúde, que é onde eu passei um bom tempo, defasada. Pessoas fantásticas que trabalham lá, conheço todas as enfermeiras, técnicos de enfermagem, médicos. Eles só dizem, não tem como trabalhar, não tem equipamento. Candidato, essa questão da saúde tem muitos candidatos, não só em Penha, em Barra Velha, em Pissarras, em Navegantes, toda cidade tem pelo menos um candidato que promete a construção de um hospital. É viável que todas essas cidades tenham um hospital? Penha tem condições de ter um hospital do SUS ou o caminho é investir nos hospitais de referência da região, no consórcio de saúde? Todos nós sabemos que o Marieta está sempre... Ele absorve toda a região. Coitado do Marieta. Ele absorve demais. Nós temos uma linha, uma via com alguns empresários do meio de saúde que é viável construir um hospital. A Araquari está construindo um. Então, é viável, nós temos espaço. Agora, a gente pode, enquanto isso, ampliar o PA, que já está defasado, pequenininho. Podemos ampliar também com a matéria-prima. As unidades básicas podem ficar estendidas. Os remédios voltam para as unidades básicas, porque deixar uma farmácia central para as pessoas carentes sair para buscar lá no centro, isso não existe. Isso é um crime contra as pessoas que não têm locomoção. Isso é um crime feito por gestões. Tem que voltar os remédios básicos lá. E outra coisa, horário estendido. Como é que 4, 5 horas da tarde acaba? Como isso? Aí a pessoa trabalha até às 18 horas, quando se sentiu mal às 6h30, ele tem que correr para o PA. Não precisa, com horários estendidos, esse trabalhador vai na sua unidade. Mas a dificuldade é para dificultar mesmo a pessoa, para ele ficar ali escravo, cabresto, não, corre para lá. Então nós temos que destravar isso tudo. No nosso governo é assim. Primeiro é saneamento básico, saúde e infraestrutura. Depois a gente fala de navio vindo da Grécia, espaçonave chegando de Vênus, aí depois a gente fala isso. Porque Penha não tem condições de ter um navio chegando, não existe possibilidade. Primeiro que as pessoas vão descer do navio já caem no cocô, não tem como. Então não existe, então não me falem isso, que é tudo história para o povo. O povo não aguenta mais mentira. Eu tenho caminhado dentro dos bairros pobres. As pessoas não querem mais saber das gestões passadas nem da atual, porque não aguentam mais as promessas. Então nós vamos trabalhar para você. Você que é carente, você que está precisando do saneamento básico, daquele tubo ali para passar o saneamento básico, para ligar, para você ter um esgoto decente, para você ter água. Há quanto tempo a gente escuta a briga da água? Quem sofre é você, porque a briga é política entre um e o outro, vocês sabem quem eu estou falando. A briga é política. Se ele fez, eu não vou fazer. Se eu comecei, eu também não vou terminar. Nós não queremos saber disso. Nós vamos entrar e vamos fazer. Tem que buscar água de Luiz Alves, 22 quilômetros, vamos buscar. É só falar com o Marquinho. Agora, tem que ter vontade. Se prefeito não fala com o outro, é brincadeira. Ou é muita vaidade, ou é muita mala, porque tem que se falarem os governos de uma ponte do outro lado. Que isso? Candidato, essa questão do saneamento básico é uma pergunta que é praticamente obrigatória para todo candidato de Penha, porque a cidade tem um problema muito grande, principalmente com a distribuição de água. A gente sabe que não tem esgoto, mas há uma prioridade com a distribuição de água. Sabendo dessa necessidade urgente de ampliar o abastecimento de água, é possível executar um projeto de coleta e tratamento de esgoto na próxima gestão, ou a prioridade tem que ser apenas a distribuição de água? Com certeza o esgoto. Nós temos aí uma conversa, já que está, Águas de Penha está aí. Ela já teve sucesso em outras cidades. Vamos falar uma rapidinho, Bombinhas. Fez um grande trabalho, a Águas de Penha trabalha muito bem. Mas é viável, está previsto no plano de investimento e há recurso para fazer esgoto e distribuição de água ao mesmo tempo? Tem que fazer os dois, tem que ter recurso para isso. E outra coisa, e recurso você também busca, aí existe a vontade política. Aí existe a vontade política. Você como gestor, você tem que correr. Para que servem os deputados federais, estaduais ou senador? Você tem que ter vontade política. Agora, se você ficar dentro do gabinete só despachando e conversando com o empreiteiro, aí não dá.
Você tem que ter vontade política. Então você tem que buscar os recursos, buscar com o seu Senado, com os seus deputados federais, você tem que, como diz tem que encher o saco deles, para eles ajudarem nos recursos. Nós estamos falando de esgoto. A cada R$1 investido em saneamento básico, são R$4 a menos na saúde. O saneamento básico, ele é junto com a saúde. Um saneamento básico bacana, a saúde está todo mundo, é prevenção. Agora, enquanto nós tivermos gestores que trabalham para alguns ou alguns, o povo fica esquecido. Eu tomei um susto quando fui na Nossa Senhora de Fátima, existe ainda, só falta ter jacaré dentro das valas. São bairros esquecidos. Eu não estou falando aqui que é mentira, não, vocês sabem disso. Então a nossa indignação é saneamento básico, água, energia elétrica, e quando venta, quando dá qualquer tipo de vento, a Santa Lídia fica no escuro, São Nicolau, São Cristóvão, tudo fica no escuro. Pessoas perderam peixe, camarão, lula, nos freezer, 3, 6 dias sem luz. Não cabe mais em 2020, na cidade do Parque Beto Carreiro, o maior parque da América Latina, com 2 milhões de pessoas entrando, onde eu trabalhei no parque há muitos anos. Então, existe uma infraestrutura primeiro, para depois falar em turismo. Você primeiro, para deitar na cama, tem que ter um colchão. Candidato, o planejamento da cidade é feito principalmente pela ferramenta do plano diretor, que precisava ser revisado e acabou não sendo ainda. Como é que o senhor avalia que foi esse processo? Ele teve participação da comunidade? E como é que o senhor vê a questão, muitas vezes o plano diretor se resume apenas à questão do gabarito da altura dos prédios. A gente sabe que é muito mais amplo que isso. Como é que o senhor vê essa discussão em torno de ampliar a verticalização da cidade antes de realizar todas essas prioridades que o senhor elencou? Primeiro que existe um plano de governo com o meio ambiente. Então, já que pode vir os prédios, claro que pode. O desenvolvimento tem que acontecer, mas junto com a sustentabilidade, com o plano ambiental. Primeiro, a cidade Penha, que volto a dizer, arcaica, tem que ter uma fundação do meio ambiente top. E quanto à infraestrutura, a cidade tem infraestrutura para permitir já a construção de vários edifícios e condomínios nessas áreas, sem esgoto, sem água, sem energia? De jeito nenhum. Como que eu vou trazer grandes prédios, não tem como. Não tem como, não tem água para nós, vai ter água para mais gente vindo. Você tem um túnel desse tamanho, só passa. Agora, quando vem mais carreta, como é que você tem que ampliar o túnel? Então nós temos que ampliar a infraestrutura, água, saneamento básico. Aí a gente começa a falar uma grande estrutura. Mas junto com o meio ambiente, nós temos que ter uma cidade sustentável. O mundo fala em sustentabilidade. O gestor atual falou em sustentabilidade, não fez 10%. O gestor da outra vez, com 8 anos, também falou sim ambiente, também não fez nada. Então é um trabalho estratégico para a Penha ficar arcaica. Candidato, nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Queremos agradecer muito pela sua participação, pela sua disposição de conversar conosco, de esclarecer as suas propostas, as suas intenções para o município de Penha. E nós deixamos uns minutos finais para o senhor se despedir e fazer suas considerações. Obrigado. A gente sabe que o tempo é curto, né? Se a gente pudesse abranger todo, porque a Penha é uma cegonha, não tem carro-chefe, é uma cegonha, né? São muitas coisas que eles deixaram para trás, só se beneficiaram e beneficiaram alguns amigos. Então isso tem que acabar. O município de Penha precisa oxigênio, precisa respirar e trazer. Por exemplo, eu quero dizer você que está aí, principalmente as pessoas que precisam mais. Vocês foram esquecidos, vocês foram enganados, vocês não foram capacitados porque não quiseram, porque é mais fácil deixar vocês sem capacitação, porque aí eu tenho a rédea com vocês. Nós não, nós viemos para capacitar vocês. Eu tenho mais de 200 currículos no meu e-mail e no meu WhatsApp, de mães e pais tristes que os filhos têm que ir embora da cidade. Isso é de propósito, é estratégico, porque as empresas e as indústrias todas querem vir para cá, mas eles seguram para ter só a prefeitura e só o parque. Eu estou batendo nessa tecla por quê? Porque é estratégico. Então nós vamos entrar, você vai nos dar uma chance, porque nós vamos mostrar como vocês vão ter dignidade. Biano Souza e Pastor Ateri é o 11 agora, para a gente desenvolver e ter felicidade dentro das suas famílias. Confirmado no debate, dia 29, candidato? Confirmado. A gente está muito tranquilo, muito esclarecido das demandas e para mim não é um debate, é o processo democrático. Para mim é uma felicidade, a democracia é linda, por isso que nós estamos aí.